fez uma gestão de elenco visando ao duelo de domingo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, que vale a ponta do Campeonato Brasileiro. 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 26 gols feitos e 8 gols sofridos. É o que podemos chamar de uma resposta, hein, Carlos Eduardo Lino? Sem dúvida alguma. O William Arão, você pode chamar de titular, também jogou ontem. O legal do Flamengo é que a gente está conseguindo ver agora a identidade de time. Você não precisa tomar 5-0 para achar isso, mas o Flamengo nunca perdeu o rumo. Em alguns momentos a gente via desespero, mas havia a sensação de que pelo menos o treinador sabia que poderia construir as coisas e se tivesse espaço e calma, as coisas seriam construídas. E o Flamengo hoje é um time tecnicamente reconstruído e com identidade tática de novo. Mudou algumas coisas, ele se adaptou, esse 5-0 também trouxe outros benefícios. A molecada, o Flamengo descobriu um monte de jogador jovem que eu não sei nem se vai ter filosofia depois para usar, porque a gente está elogiando isso agora. O Flamengo e os seus jovens jogadores. Será que o Flamengo, com dinheiro, vai escolher esses meninos e não outros jogadores que venham de fora? O tempo vai dizer isso, mas algumas coisas legais aconteceram na estrada. Mas, Olino, eu estou surpreso, não sei se Pedrinho e Ricardinho estão surpresos, eu estou surpreso com essa resposta que o Flamengo deu. Porque na maior parte da minha vida, como repórter, eu estou mais habituado a ver o Flamengo bagunçado que organizado na sua gestão. E a ver um Flamengo histérico. 5-0, crise na Gávea, fogo no parquinho, troca tudo, ninguém presta, vamos começar de novo. Isso é, ao longo da minha vida, o Flamengo que eu me habituei a ver. Esse Flamengo de hoje é um Flamengo diferente, é um Flamengo de gestão, é um Flamengo que sabe o que está fazendo, pode até não ter resultado. Mas eu confesso que quando teve aquele 5-0, eu lembrei do velho Flamengo e achei que o barco ia para o brejo, ou melhor, a vaca ia para o brejo. Mas eu acho que é o mesmo processo que eles também estão ganhando experiência como gestores esportivos, no bom sentido, né? Que eles já têm um lastro aí na profissão, mas com os episódios anteriores, o próprio Jorge Jesus, quando tomou 3-0 do Bahia, né? Uma mudança de ideia de jogo, né? A gente percebe que o Domi no começo cometeu alguns erros, obviamente por não conhecer característica dos atletas no jogo, principalmente. Então esse processo era todo normal. E essa questão de identidade é bem legal, que o Lino falou e é verdade. Você já sabe como o Flamengo vai, pelo menos, se posicionar dentro do campo. Você sabe que ele joga com 2 caras abertos, com um por trás do atacante. Você tem uma ideia. Ele consegue encontrar um posicionamento para o Vitinho, né? Vitinho conseguiu jogar, render melhor, flutuando, né? Sem aquele compromisso de fazer um vai e vem pelo lado. E aí vai criando. E do time que jogou ontem, né? Se a gente caracterizar que Thiago Maia... Põe a escalação. Se a gente caracterizar que Thiago Maia e Gerson são titulares, provavelmente ninguém que jogou ontem vai jogar o próximo jogo, porque o Bruno Henrique, que poderia jogar, está suspenso. Nem o goleiro. Foi poupado. Ninguém, até o goleiro foi nenhum poupado. jogador vai jogar. Até o goleiro foi poupado. Então, assim, foi uma gestão muito interessante de elenco. O Flamengo já entrou classificado e foi uma gestão muito interessante de elenco. Mas você não me respondeu a minha pergunta. Você está surpreso com a resposta que o Flamengo deu pós 5-0? Ou sou o único surpreso aqui do programa? Eu já fiquei surpreso não só com isso, com alguns episódios positivos. Por exemplo, a permanência do Tite numa Copa do Mundo, depois de uma saída. Eu acho que isso é um ponto positivo, porque a gente fica enraizado, André, em alguns valores que eu não consigo compactuar. Por exemplo, o Brasil é pentacampeão do mundo, tem que ganhar a Copa do Mundo. Porra, a Argentina não tem que ganhar a Copa do Mundo. A Itália não tem que ganhar, a Espanha não tem. A gente tem que ganhar porque a gente é o quê? É a que fornece mais jogadores. A nossa fornalha é melhor, então a gente tem que ser campeão do mundo. Então a gente já tira opções de outros resultados. Isso é ruim, são coisas que a gente inventou, que o Brasil não pode perder uma Copa. Então os outros países não vão nem disputar. Se a gente começar a entender que é um processo, a gente vai começar a se surpreender menos quando o Tite perde uma Copa do Mundo, o Brasil, e o Tite permanece dentro de um processo. Quando o Flamengo toma 5, mas acredita naquilo que vai ser feito. Por isso que eu falo que a mudança não é só dentro do campo, a mudança é geral. A mudança é da gente aqui que comenta, a mudança é do torcedor, que é o entendimento de um processo. Eu acho que o próprio torcedor deve falar assim, não, o cara chegou agora. Jesus jogava de um jeito, ele joga de outro. O torcedor também tem que entender isso para que a gente evolua, senão é mais do mesmo, André. Momento sincerão, eu fiquei surpreso. Ricardinho, e você, hein, para fechar essa enquete aqui? Você esperava uma resposta dessa altura do Flamengo ou, como eu, achava que a crise na Gávea ia se sobrepor ao bom elenco? Eu acho que qualidade o time do Flamengo sempre teve.
É lógico que uma mudança sempre traz um processo de entendimento. E nesse processo, eu acho que o Domi teve que abrir mão de algumas situações pela característica de jogadores que ele tem e de entender que esse time o ano passado foi vencedor e acho que hoje ele faz muito isso, ele respeita a característica do jogador, ele não fica trocando o jogador de posição, ele varia, a variação é uma coisa. Agora, você trocar o jogador de posição, como ele fez no início, tentando implantar a sua filosofia já nos primeiros jogos, isso trouxe um problema. Acho que os 2 jogos pós 5-0 foram importantíssimos para chegar nesse momento. A vitória contra o Barcelona lá, logo em seguida, 2-1, e depois o empate com o Palmeiras. O empate com o Palmeiras pelas circunstâncias. Ia ter jogo, não ia ter, jogadores fora, todo mundo com Covid, jovens tendo que jogar a primeira vez, nunca tiveram no time principal do Flamengo, com responsabilidade. Isso tudo também fortalece um trabalho coletivo, dá força para a comissão técnica, porque, como eu disse no início, o Flamengo qualidade sempre teve. Surpreendeu, sim, pela reação rápida. E não só de resultado, eu acho que de performance. A performance que o Flamengo teve, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, no final de semana, foi de uma imposição do início ao final do jogo, fora de casa, porque tem qualidade de jogadores. O treinador entendeu esse processo. Então, o Flamengo segue o seu caminho, cada vez mais se candidatando aí nas competições. Se vai ganhar, só as circunstâncias, as fases que irão mostrar isso. Mas houve uma recuperação sim, porque o treinador abriu mão um pouquinho de algumas situações e os jogadores do entendimento em relação ao trabalho do treinador. Esse conjunto, com a qualidade que o elenco do Flamengo tem, trouxeram essa fase pós 5-0. E tem uma questão, o Internacional joga hoje valendo vaga para o Internacional. O Flamengo pôde poupar todos os seus titulares no jogo de ontem. Tem a chance de chegar mais inteiro para o duelo de domingo, que vale a liderança. Até agora no Campeonato Brasileiro, o Internacional foi líder por 6 rodadas, o Galo por 6 rodadas, o Atlético Paranaense e o Vasco foram outros times que conseguiram ocupar a ponta. O Flamengo ainda não chegou na liderança. Nesse domingo, pelo que foi a semana, vai ter essa chance. Carlos Eduardo Lino, como os reservas do Flamengo, deste grande elenco, se portaram ontem na vitória de 3-1, o que você nos conta? De forma brilhante, o do time consegue se manter trocando jogadores. É porque a ideia de jogo finalmente está, se não assimilada. Eu ainda não comparo esse Flamengo de agora com o Flamengo do Jesus. O Flamengo do Jesus era muito mais ajustado. Esse Flamengo agora ainda está no caminho, mas achou o caminho, Rizek. E a lembrança que a gente tem do Flamengo do Jesus era de um Flamengo também que demorou ali uns 10 jogos até virar a máquina que virou, né? Até virar a máquina que virou o maior campeão brasileiro de pontos corridos da história. O Flamengo, nessa leva em que ele precisou usar a garotada, nessa temporada, desde o jogo do Palmeiras para cá, ele revelou opções excelentes. O Hugo Souza para o gol, 21 anos, te cuida Diego Alves. O zagueiro Natan, cara, que para mim é melhor do que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique nesse momento, tá jogando mais bola do que esses caras, contratados para a temporada. O Otávio Noga, aliás, jogaram juntos, Natan e Noga, no Sub-20. O Ramon, lateral esquerdo, de 19 anos. Muito bom jogador. Te cuida René, que é o reserva do Felipe Luiz. Muito bom jogador. O João Gomes, que estreou ontem, de 19 anos. E o Guilherme Bala, de 19 anos. Como é que foi a estreia do João Gomes, Lino? Muito boa, um volante muito forte. A gente tem a sensação de que ele é lento, né? De que ele não vai chegar nas bolas, mas a noção espacial dele, a força, é grandalhão. Aquele cara de primeiro volante que não tem nada de primeiro volante, pelo contrário, sabe tocar bola, controla, gira. Eu fiquei em alguns momentos observando só as movimentações dele enquanto a linha de defesa trabalhava, né? Procurando espaço. Ele como primeiro volante à frente dos 2 zagueiros, se posicionando muito bem o tempo inteiro. Muito bem formado, jogador de futuro, Rizek. Vamos ver.